Meus caros católicos, a festa de Corpus Christi, do corpo de Cristo, foi instituída para a Igreja Universal pelo Papa em 1264. Essa festa foi consequência natural da devoção cada vez maior à Santa Missa e à Eucaristia, bem como uma resposta adequada da Igreja a muitas heresias contrárias à presença real de Cristo na Eucaristia, heresias que surgiam e que surgem ao longo da história da Igreja, como a heresia de Berengário de Tours e dos cátaros. Ajudou também para essa universalização da festa de Corpus Christi o milagre eucarístico de Bolsena. É tal a importância da Eucaristia que a festa de Corpus Christi, do corpo de Cristo, tornou-se uma festa de preceito. De fato, hoje, na festa de Corpus Christi, existe a obrigação de assistir à missa como em um domingo e de santificar esse dia como um domingo. Hoje, portanto, caros católicos, honra a Eucaristia, sacramento e sacrifício. A Eucaristia é o centro do mundo, pois nela está o próprio Deus, nela está nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em corpo, sangue, alma e divindade. Na Eucaristia está nosso Redentor, nosso Salvador, não simbolicamente, não subjetivamente para nós, mas realmente, substancialmente presente, para se entregar a nós como alimento da nossa alma, mas também para, durante a missa, renovar seu sacrifício, oferecido à Santíssima Trindade na cruz do Calvário. As palavras de nosso Senhor, caros católicos, são claríssimas. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. E ainda, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Claro, como nos diz também São Paulo na Epístola, para ressuscitar no último dia é preciso comer a carne e beber o sangue de nosso Senhor dignamente, em estado de graça, sem pecado mortal na consciência. Além, claro, das outras disposições. E ainda, nosso Senhor, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebido. Na cruz, caros católicos, nosso Senhor Jesus Cristo alcançou nossa redenção e méritos infinitos. Pela missa, ele nos aplica a sua redenção e seus méritos. É pela missa que o sangue de Cristo nos é dado. É pela missa, enfim, que nos vêm todas as graças. Jamais esqueçamos disso. E o quanto vale o esforço para vir à missa tanto quanto pudermos, tantas vezes quanto pudermos, ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida. É pela missa que nos vêm todas as graças. É pela missa que podemos adorar perfeitamente a Deus, reconhecendo o seu soberano domínio sobre nós e nos submetendo a Ele. É pela missa que podemos pedir perdão a Deus, oferecendo a satisfação feita por Cristo. E é pela missa que nos vem a graça do arrependimento que nos leva a buscar a confissão. É pela missa que podemos agradecer devidamente a Deus, oferecendo-lhe o corpo e o sangue de nosso Senhor. É pela missa que podemos nos aproximar da divina majestade com confiança para pedir as graças de que precisamos, para suportar as cruzes, as doenças, nossas misérias, para progredir na virtude com alegria. E podemos pedir essas graças com grande confiança, porque oferecemos à Santíssima Trindade os méritos infinitos de Cristo e não os nossos.
Sim, caros católicos, é pela Santa Missa que nos vêm todas as graças, todos os bens. Não é à toa que a Igreja obriga, sob pena de pecado mortal, a assistência à missa aos domingos e nos dias de festa, como hoje, festa de Corpus Christi. A vida do cristão deve, então, se ordenar e se desenvolver totalmente com base na Eucaristia e com base na Santa Missa, pois não tenhamos medo de repetir constantemente: na Eucaristia está o próprio Deus encarnado e na missa se renova o sacrifício de Cristo na cruz. A Eucaristia é o centro do mundo. É o centro da Igreja Católica, a verdadeira Igreja de Cristo, única verdadeira religião. Deve ser o centro de nossas famílias, o centro do nosso apostolado, o centro da nossa alma, o centro da sociedade. A Eucaristia e a missa são o centro do mundo. É Cristo o centro do qual nos vêm todos os bens e para o qual todas as coisas foram criadas. É para Cristo que tudo deve se dirigir. A sociedade, caros católicos, deve ser cristocêntrica, Cristo no centro, baseando-se em Cristo e dirigindo-se para Cristo, com seus princípios e toda a sua atividade, toda a sua cultura, tudo baseando-se na doutrina de Cristo e levando a imitação e a união com Cristo. É evidente, porém, que para termos uma sociedade com uma cultura cristocêntrica, precisamos de um culto que seja decididamente, absolutamente cristocêntrico. A cultura de uma sociedade, a mentalidade de uma sociedade é determinada em alto grau pelo culto da religião predominante. O culto prestado a Deus determina a cultura da sociedade, o que ela cultiva, o que ela preza, o que ela estima, para o que ela dá valor. Aquilo que o culto prestado a Deus expressa será refletido na sociedade. Assim, nossa sociedade será delineada pelo culto que se presta a Deus na liturgia, que é o culto oficial da Igreja. Mais particularmente, nossa sociedade será delineada pela liturgia da missa. Se temos uma liturgia que nos mostra, sem ambiguidades, nossa fé, que abunda em atos de adoração a Jesus sacramentado, que nos enche de reverência, que mostra nossa pequenez diante da majestade divina, uma liturgia que coloca Cristo no centro em todos os seus atos, teremos aí uma liturgia que renova a face da terra. Se temos um culto que reconhece e expressa perfeitamente a verdade da presença real de Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, teremos uma sociedade que reconhecerá a existência de Deus e que agirá em consequência. Se temos, caros católicos, uma liturgia que exprime abertamente que a missa é a renovação do sacrifício de Cristo, teremos uma sociedade pronta para sofrer por Deus, para fazer sacrifícios por Deus, uma sociedade pronta para ter o heroísmo por Deus, pela verdade, por nosso Senhor, pela Igreja, por Nossa Senhora. Se temos uma liturgia que fala constantemente das verdades sobrenaturais, como o céu, o inferno, o pecado, a virtude, a graça, a caridade, a Santíssima Trindade, por exemplo, se temos uma liturgia que fala constantemente dessas verdades sobrenaturais, teremos uma sociedade que se preocupa com a vida sobrenatural. E aqui a importância, caros católicos, da liturgia romana tradicional, que tanto devemos amar, que formou a cultura católica ao longo dos séculos. O cardeal Pio, não nos cansaremos de repetir essa frase dele,
o cardeal Pi, grande defensor no século XIX da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, afirmava que a questão social, a questão das nações, a questão das famílias, enfim, a questão social será resolvida pela questão religiosa, que a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. Claro que a questão religiosa é a questão da verdadeira religião, a católica. Nós podemos acrescentar a questão do culto, diz respeito, sobretudo, à questão da missa. Nós devemos amar, caros católicos, essa liturgia romana tradicional, porque nela está expressa claramente, limpidamente, sem medo, as verdades de nossa fé. A começar pela presença real de Cristo em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies consagradas. Isso está expresso pelas palavras claras das orações, pelas genuflexões antes e depois de o padre tocar nas espécies consagradas, pelas reverências, pelas inclinações, pelos inúmeros gestos do rito, pelos polegares indicadores mantidos juntos após a consagração, pelo rito de purificação da patena e do cálice tão minucioso, pela Eucaristia recebida obrigatoriamente na boca e salvo impedimento físico de joelhos. Nós devemos amar essa liturgia porque ela está centrada em Deus e se dirige a nós tão somente para nos levar até Ele e ao próximo por amor a Ele, por amor a Cristo. Devemos amar essa liturgia porque ela nos mostra a reverência e o respeito que devemos ter com as coisas sagradas. Devemos amar essa liturgia porque ela nos fala das coisas sobrenaturais, dirige, empurra a nossa alma com veemência e insistência para o que realmente importa, o negócio da nossa salvação e da glória de Deus. Devemos amá-la porque ela renova explicitamente o sacrifício de Cristo e nos impulsiona a nos sacrificarmos por Ele, dando a vida por Ele. Devemos amá-la porque ela nos faz dobrar os joelhos diante de Deus, nos faz reconhecer seu soberano domínio sobre nós e faz com que queiramos nos submeter a Ele e nos faz reconhecer o nosso nada diante de Deus. Devemos amá-la porque foi o próprio Deus que formou essa liturgia ao longo dos séculos, desde os apóstolos, com desenvolvimento sempre no sentido de afirmar mais a fé, de deixá-la mais clara e assim dar maior glória a Deus e mais santificar a nossa alma. Devemos amá-la porque ela não saiu da mão dos homens, devemos amá-la porque ela coloca Cristo no centro. Sua preocupação não é agradar aos homens ou às ideias do momento presente e se adaptar ao momento presente, tão passageiro, tão fugaz, tão contra a eternidade de Deus e a imutabilidade dos seus ensinamentos. Sua preocupação, a preocupação dessa liturgia romana tradicional não é agradar aos homens ou às ideias do momento presente. Sua preocupação é unicamente Deus e a nossa alma, nada mais. Devemos amá-la porque suas músicas, a sua música litúrgica eleva a nossa alma a Deus, em vez de simplesmente satisfazer nossa sensibilidade. Não se trata, então, caros católicos, de amar a liturgia romana tradicional porque agrada mais a nossa sensibilidade, simplesmente. Trata-se de amá-la por reconhecer nela todos esses benefícios, sem medida, que nos convertem a Deus e que vão restaurar a sociedade em Cristo. Tal culto eminentemente cristocêntrico restaura a nossa alma em Cristo e pode restaurar a nossa sociedade em Cristo. Não há na cristandade um rito tão venerável quanto esse, dizia o padre Adrian Fortescue, renomado liturgista. Esse rito é a coisa mais bela deste lado do céu, dizia o padre Faber.
A Eucaristia é o centro do mundo. Ela deve ser reconhecida e cultuada como tal, na missa em primeiro lugar. Meus caros católicos, podemos afirmar que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, não poderia praticamente ter feito mais por nós. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou, se fez homem, passou 33 anos nessa terra, foi até a morte de cruz pela nossa salvação. E não bastando isso, quis renovar o seu sacrifício perpetuamente até o fim do mundo, até a consumação dos séculos, na missa, para aplicar mais eficazmente tudo o que alcançou no Calvário, para a nossa alma, para a nossa salvação. E não bastando renovar a missa, renovar o sacrifício da cruz na missa, quis ainda permanecer conosco. Não sejamos ingratos, não deixemos passar essa graça da Santa Missa, a graça da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento e a graça da liturgia romana tradicional. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Muito nos foi dado como católicos. Muito nos é dado, por graça de Deus, tão somente nesse apostolado. A Eucaristia é o centro do mundo. Ela deve ser reconhecida e cultuada como tal, na missa em primeiro lugar. É pela Eucaristia, como sacramento e como sacrifício, que nos vêm todas as graças. Busquemos essas graças, caros católicos, na missa e na Eucaristia. Pela liturgia romana tradicional, podemos nos dispor para receber em abundância essas graças, como os santos ao longo dos séculos. Cumpre hoje, então, caros católicos, honrar o melhor que podemos nosso Senhor Eucarístico, em ação de graças e pedindo a única coisa que nos interessa, a nossa santificação, vencer o pecado e a nossa santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.